Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 13, versículos 18 a 21, Jesus quer nos ensinar como é o reino dos céus. Então ele compara o reino dos céus ele faz duas parábolas para comparar o reino do céu. A primeira parábola ele narra que o reino do céu é como um grão de mostarda, um pequeno grão de mostarda que quando é atirado no jardim pelo homem, então esse grão cresce e se torna uma grande árvore. E a segunda comparação que ele faz é na parábola do fermento, que quando o fermento é misturado por uma mulher com outros 3 porções de farinha, esse fermento cresce, ou seja, ele ganha consistência. Então assim é o reino de Deus. E Jesus quer nos ensinar que ele não está falando apenas do reino de Deus, aquele local para onde nós iremos, se Deus quiser, e veremos Deus face a face e conheceremos lá Deus, Jesus e o Espírito Santo, nós veremos a Santíssima Trindade. Mas ele quer também nos ensinar que este reino de Deus está dentro dos nossos corações. Nós podemos experimentar um pouquinho deste reino de Deus já aqui na terra, quando ele planta esta semente no nosso coração, esse grãozinho de mostarda que aparentemente que é muito pequeno, que quase a gente não vê, mas que a gente já tem essa semente infusa na gente. E como que nós recebemos essa semente? Quando nós somos batizados, a gente se dá por batizar, né? Recebe essa semente. Quando a gente frequenta a Santa Missa, quando a gente comunga, a gente busca os sacramentos, quando a gente nos confessa, quando a gente está ali em estado de graça, na amizade com Deus, então essa semente é plantada no nosso coração, o nosso coração como jardim. E como nós podemos fazer para que essa semente cresça, né? Para que este fermento, junto com a farinha, ele ganhe consistência. Como que a gente faz para que nossa fé, para que nós aumentemos a nossa fé? Então, por si só, por nós mesmos, isso não é possível. A gente precisa pedir, né, ter uma vida de oração e pedir para que Deus, na sua potência, né, com o seu poder, que Ele faça essa semente crescer, que Ele faça este fermento ganhar consistência, que Ele aumente a nossa fé. Mas Ele não vai fazer mágica, não vai ser da noite para o dia. Ele quer que nós colaboremos para que nós deixemos que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Para que nós cresçamos na fé, é preciso que nós colaboremos, porque se a gente se fechar para Deus, com certeza a gente não vai deixar essa semente crescer e esse fermento fermentar e ganhar consistência. Então, hoje, né, na homilia do Padre Paulo Ricardo, ele deu três passos, né, para que nós possamos deixar que essa semente cresça, que Deus faça com que essa semente que tem potência para crescer realmente cresça e vire uma grande árvore. O primeiro passo é nós nos mantermos em estado de santidade, ou seja, nos mantermos em estado de graça, ou seja, nós buscarmos fazer uma santa e frutuosa confissão, nós nos abandonarmos de uma vez por todas os pecados mortais, aqueles pecados que nos afastam de Deus. É muito importante, primeiro, que nós estejamos em estado de graça, na amizade com Deus. Então, portanto, o primeiro passo é buscar fazer uma santa e frutuosa confissão e permanecer nessa amizade com Deus. O segundo passo é a nossa vida de oração. A gente tem que ter uma vida de oração, uma vida alicerçada na oração, porque não existe santo que não fez oração, gente. A nossa vocação é sermos santos, então para que nós alcancemos a salvação, alcancemos a nossa vocação, a santidade, é preciso nós termos uma vida de oração. E não é só pedir qualquer coisa, pedir de qualquer forma. Não, a gente tem que pedir estando disposto a deixar que Deus nos transforme. A gente não pode querer pedir as coisas transformando a vontade de Deus, que Deus modifique a sua vontade para fazer a nossa vontade. Não, o princípio da oração, gente, é nós pedirmos para que nós
nos deixemos transformar por Deus, para que nós amemos a sua vontade, deixemos a nossa vontade de lado, porque Ele sabe o que é melhor para a gente, nem a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente tem que ter a confiança e a humildade em Deus e deixar que Ele nos transforme. E o terceiro passo é deixar que essa graça de Deus nos transforme, para que então nós possamos produzir frutos. E como que a gente produz esses frutos? É na nossa liberdade, né? Libertos do pecado, deixando que Jesus transforme a nossa vida e que essa semente cresça, nós temos a liberdade para amar e servir. É preciso que nossa fé, que a nossa oração se transforme em ação, que a gente possa amá-lo e servi-lo, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. E Ele nos libertou para amá-lo e servi-lo. Então, são 3 passos que, com certeza, né, se nós seguirmos, se nós deixarmos nos transformar, amarmos a vontade de Deus, então nós vamos deixando que essa semente, né, que essa graça de Deus plantada no nosso coração vá crescendo, que este fermento vai ganhando consistência. Então nós vamos nos aproximando do reino de Deus, que é o desejo dele, que nós tenhamos a felicidade plena um dia no reino de Deus. Amém.